Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Acabamos de sair agora, a internet caiu, por isso que eu demorei um pouquinho, mas agora estamos de volta. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Oi, Irene, querida, tudo bom? Léo, vamos todos entrando, gente. Desculpe aí o atraso, mas eu estava sem internet, que caiu um pé d'água, aliás, não parou de chover até agora. Tem um mês que está chovendo aqui direto. Temporal bem pesado mesmo. Gente, hoje nós vamos falar desse ser autêntico aí, né? E hoje nós vamos fazer uma dinâmica com todo mundo. Quem tiver disponível, quem quiser mandar um aviãozinho aí para os amigos poderem vir participar da nossa mini constelação no final da nossa live, sempre é bom. Queria também lembrar vocês que as lives depois eu subo para o YouTube, e se vocês puderem ir lá, se inscrever, dar um like, eu vou ficar muito feliz, porque assim mais pessoas podem se beneficiar dessas lives, que elas sempre são ilustrativas, né, e educativas também para nós, né, porque elas abrem a nossa consciência para novas possibilidades, novas escolhas e novos olhares sistêmicos, né, porque às vezes a gente está na nossa cara e a gente não vê, o tempo todo é assim. Bom, eu passei a semana passada sem aparecer aqui, porque eu estava de avó, então uma semana de férias com meus netos, foi uma delícia, né? Que é uma delícia estar com eles, e receber carinho de manhã, né? Dormir e acordar agarradinho e receber carinhos literalmente autênticos, que é o nosso tema de hoje, né? Que é a autenticidade, né? Então, hoje nós vamos falar desse... o que é ser autêntico, né? Bom, essa semana que eu passei com os netos, um de 6, outro de 9, a gente observa, é só você observar uma criança, né? Através da sua pureza, da sua inocência, né? O seu ser nos passa exatamente a sua verdade interior, né? Ela não tem filtros, ela não tem máscaras, né? É muito difícil, porque elas são autênticas, né? Elas dizem o que sentem, elas fazem, expressam o que estão sentindo, né? Então não existe um boicote, né? O boicote começa a existir a partir de determinada idade. Talvez agora, a partir dos 10 anos, né? Porque a criança já tem algumas noções, né, do que é certo, do que é errado, daquilo que os pais trazem para ela, né, como uma verdade, que a verdade é deles e não delas, né? É a escolha deles e não delas, mas é assim que funciona, né? A escola funciona assim, a família funciona assim, né? Infelizmente, o que acontece com as pessoas é que a imagem distorcida pela realidade impressa por esses pais, por esses professores, pela sociedade, os meios de comunicação, que são mensagens pré-fabricadas por outras mentes e por outras vivências, vivenciadas por aqueles que passam para as crianças, né, ou para o adolescente, uma imagem que às vezes não é aquilo que eles querem, ou não tiveram a escolha. Eles acreditam naquilo, às vezes, como uma verdade. Isso a gente vê direto, o tempo todo. E existe uma situação também, né, que eu acho que essa situação é que vai deformando a nossa autenticidade, né? Porque nós deixamos de ser aquilo que nós poderíamos construir na vida para construir uma imagem pré-fabricada, e às vezes nem foi por nós. Mas o que acontece, desculpe,
o que acontece na maioria das vezes, essas imagens pré-fabricadas, elas são formadas pelas opiniões e crenças de mentes já deformadas, muitas vezes, né? Ou pré-concebidas, né? De conceitos, de preconceitos, né? De atitudes do bem e do mal, daquelas polaridades que eu já falei em outras lives lá atrás e das crenças autolimitantes que eu já falei. Vai lá no YouTube que tem um monte de situações, que eu trabalho com isso há 30 anos, né? Então, o meu trabalho de cinesiologia há mais de 30 anos, ele é baseado no equilíbrio dessas polaridades, né? Nas imagens que você tem pré-concebidas do seu masculino e do seu feminino, das atitudes. Não estou falando de gênero, estou falando de atitudes, né? Então, a criança é formada por tudo que passa ao seu redor, e principalmente as emoções vivenciadas, né? Então, quando as situações acontecem, elas acabam ali criando uma imagem internalizada. E eu já falei desse sistema de crença limitante sobre isso, exatamente sobre isso. Eu não vou falar sobre isso aqui. Sem cortar lealdades, sem contar ainda as lealdades invisíveis, né? Então, assim, quando a gente deixa de ser autêntico, quando a gente deixa de ser a gente mesmo, quando a gente deixa a nossa essência dentro da gaveta, e aí a gente começa a trabalhar e a vivenciar imagens que não são nossas, né? Essas lealdades invisíveis, por exemplo, a gente vê muito dentro do campo sistêmico das constelações, por exemplo. Que para incluir alguém, né, que nós excluímos ou achamos que foi excluído pelo nosso sistema familiar, e muitas vezes até inconscientemente nós repetimos as situações daquele em que algum lugar do passado não foi tão bom para o nosso sistema, ou não foi bom para alguém. Então, por lealdade à minha mãe, eu acabo tomando partido, ou, né, para aproximar aquele que foi excluído, ou para trazer o amor ou o afeto daquele que foi ausente, por exemplo, que não me deu a atenção que eu gostaria de ter recebido, eu acabo repetindo o papel que ele fez. Eu acabo repetindo atitudes, expressões, padrões, e não percebo que faço isso. Mas eu faço isso e acabo atraindo, inclusive, na minha vida, pessoas que vão viver ao meu lado, que vão conviver comigo, que vai fazer com que a minha atitude mude para que eu repita o processo daquele de então, que pode ser qualquer um. Desde que eu, nessa lealdade, internamente, a minha consciência acha que dessa forma eu estou incluindo aquele que eu excluí, ou aquele que eu não gostei da postura dele, e por conta disso eu tive uma atitude preconceituosa, né? Ou eu percebi aquele que não fez mal, mas eu amo, então eu tenho que aproximar, por exemplo, um pai e uma mãe, né? Mesmo que eles tenham errado, eu tenho um amor oculto. Esse amor filial é uma coisa que é impossível de não ter, né? Às vezes a gente diz, eu odeio, eu não gosto, eu tenho raiva, isso, aquilo, cobro, exijo. Mas, na realidade, internamente, o que eu tenho é uma carência, um rombo, tamanho de um bonde, e eu tenho que tapar isso de alguma forma. E eu tapo, às vezes, da pior maneira possível. Ou seja, trazendo aquilo que me agrediu, aquilo que agrediu o meu sistema, eu trago para a minha vida repetindo esse processo. Isso é triste, mas é possível se olhar para isso quando a gente faz uma constelação. E quando a gente faz a constelação é que a gente observa e pode ver. Porque a gente não adianta o outro falar, porque você não entende, você não percebe, você não identifica,
na realidade, porque você está com uma lealdade tão oculta que você não percebe, às vezes, que você está machucando e está interferindo num processo de fluidez, de alegria, de harmonia até dentro do seu campo familiar ou profissional. Às vezes, nós vemos isso acontecendo diante dos nossos olhos. E nós, às vezes, estamos vendo, porque às vezes é com um filho, é com o marido, é com um irmão, mas a gente não pode falar. Não pode falar nada, porque o outro, ele não te ouve. Ou sequer entende aquilo que você está dizendo. Porque ele não tem essa visão mais ampla. E é por isso que eu sempre digo que uma forma da gente voltar para a autenticidade é o autoconhecimento, né? Não tem outra forma, é você se conhecer. Porque cada um tem que conhecer a si mesmo. Não adianta você falar para o outro, ou culpar ou criticar o outro. O outro é o outro, né? É um problema dele. E o problema dele, quem tem que resolver é ele, não é você. Você tem que resolver o seu. E aquilo que incomoda em você que vem do outro. Como você vai lidar com isso? Que é uma diferença muito grande. Eu acho que todos nós temos situações como essas em nossa família, né? Vamos ver quem está entrando aqui. Oi, Angelita, Beli, Leida. Oi, gente, vai entrando. Sejam todos bem-vindos. E agora, mais do que nunca, isso está saltando aos nossos olhos diante de pensamentos ideológicos tão diferentes, né? Inclusive dentro de amigos de 30, 40 anos, que de repente um olha para o outro e acha que é estranho. Parece que nunca viu, né? Então, exatamente porque cada um vive uma realidade criada dentro da sua própria mente, né? E assim, nós temos identidades em algumas coisas que nós nos identificamos e que nos alimenta durante anos, né? Mas tem coisas que às vezes nunca vêm à tona e às vezes vêm. E quando essas coisas vêm à tona, parece que eu olho para a pessoa e digo, não, mas essa não é a pessoa que eu conheci. Claro que é. Ela sempre foi. Porque dentro de cada um de nós existem coisas boas e ruins, né? Existem pensamentos bons e ruins. Resta saber o que eu vou colocar para fora. O que é autêntico e o que não é autêntico. O que é uma coisa fabricada pelo campo e que eu entubei, em que eu acredito piamente que aquilo é real, mas que benefícios isso traz para mim e traz para minha família, ou traz para o meu trabalho, ou para a minha vida pessoal, né? Então, tem coisas que nós precisamos colocar na balança. Digamos que eu gosto de você e você está mentindo para mim, né? E mente para mim o tempo todo. Eu posso te amar tanto que eu posso nem perceber que você está mentindo e acreditar nas suas mentiras, né? Mas se você for uma pessoa importante para mim, eu posso continuar acreditando e não duvidar, até o momento em que eu vou ter que fazer uma escolha, se eu souber que você está mentindo, né? Então, quando eu sei que você está mentindo, eu tenho uma escolha. Agora, a minha escolha é fingir que eu não estou vendo a sua mentira e não dar o braço a torcer de que eu sei que aquilo é uma mentira, ou eu simplesmente olhar para a minha essência e dizer, não, a minha essência não consegue conviver com essa mentira. E eu tenho que fazer uma escolha, por pior que ela seja, né? Então, assim, o que é ser autêntico? Quando você é autêntico, eu ter uma lista aqui que eu até fiz uma cola aqui para não esquecer das coisas que eu quero fazer com vocês depois, uma dinâmica, né? Então, chamem aí seus amigos para virem fazer uma dinâmica, porque eu acho que é importante essa mini constelação para que a gente possa lidar com essa não autenticidade, com aquilo que a gente precisa mudar. E às vezes a gente não muda por hábito. Aquela história
O hábito do cachimbo deixa a boca torta, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Bem, se todos fossem autênticos, nós não teríamos problemas. Porque a autenticidade é uma lealdade, né? É uma credibilidade. Então, qual seria a vantagem de ser autêntico, né? Talvez ser uma pessoa verdadeira. A autenticidade está muito ligada ao fato de sermos verdadeiros. O que é verdadeiro? Não mentir, não roubar, né? Não enganar, ser leal, principalmente com você mesmo. E aqui eu estou falando, gente, de integridade mesmo, né? Então, ser verdadeiro consigo mesmo faz com que você seja verdadeiro no mundo, nas suas atitudes e nas suas ações. Doa quem doer. Você não precisa ser mal educado para ser verdadeiro. Você só precisa ser leal, né? Ter mais coragem, enfrentar situações de provas, por exemplo, por acreditar em sua integridade e você achar que é capaz de sair daquilo, mesmo que doa, mesmo que as coisas não sejam tão fáceis, mas você acredita nos seus talentos, nos seus dons, você acredita que você tem uma parte dentro de você que é capaz. E isso é muito importante. Isso traz coragem de enfrentar os desafios da vida. Não precisar fingir, né, para demonstrar ao outro aquilo que você não é só para agradar ou para ser aceito. E isso é a pior coisa que existe no mundo. É você se travestir, você se colocar uma máscara, uma fantasia, digamos assim, para ser algo só para ser aceito, mesmo que você não goste daquilo, né? Atrair só quem realmente gosta de você, né? Quando você é autêntico, você atrai pessoas autênticas, né? Melhora os relacionamentos, melhorar os seus relacionamentos, né? Na lealdade, na integridade, na veracidade dos seus compromissos, né? Isso melhora, né? Não ter o conflito, nem bater de frente, nem se achar o dono da verdade, nem mais nem menos do que o outro, né? Ter mais autoconhecimento, pesquisar mais sobre si mesmo e reconhecer as suas falhas, suas atitudes, perceber o que está certo ou errado, o que te machuca e o que machuca o outro, né? Ou a si próprio dentro das relações e ser claro bastante com o outro e dizer isso para ele, né? Ter essa honestidade, essa autenticidade, essa veracidade de dizer ao outro o que está sentindo, não cobrar do outro, não criticar o outro, mas simplesmente dizer o que isso te incomoda, ou isso me incomoda quando você faz assim, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas isso me incomoda muito, me deixa muito triste, eu me sinto fragilizada, eu me sinto mal, ou eu me sinto humilhada, ou machucada, ou não querida, ou não amada. Você tem que declarar. Né? A declaração é você que faz. Ah, mas o que o outro pode pensar? Não me interessa. O que ele vai pensar eu não sei. Mas você precisa ser honesta. Para o outro, não é adivinha. Ninguém adivinha. Se você não declarar o que sente, o outro não vai saber. E como que vocês vão resolver o problema? Né? De que forma? Eu sei que é difícil porque tem muitas vezes o outro acha que quando você está fazendo isso, você o está culpando. Você está cobrando dele e ele não quer ouvir, né? Eu sei porque eu vivi isso no meu casamento. Às vezes a gente queria falar e disse, você está vendo problema onde não existe. E eu dizia, não, mas eu não estou dizendo que existe, eu estou dizendo como eu me sinto. Mas ele entendia o contrário e ele não queria falar sobre o assunto, nunca queria falar sobre o assunto. Então, de repente, o casamento começou a ficar um monólogo, começou a ficar chato, porque não tinha mais o diálogo, porque o outro não tinha problema. Eu que via problema em tudo. Então, começa a ficar difícil, aí você não consegue encaixar mais, porque quando você começa a se trabalhar, você começa a se espiritualizar, você começa a evoluir intelectualmente às vezes,
chega um momento que o casamento ele não encaixa mais. Um vai crescendo, crescendo, e o outro vai ficando no estágio. Chega uma hora que você diz, não dá mais, eu sou outra pessoa, ele é outra, porque a gente muda. A gente não é igual para sempre. Deus me livre se fosse, né? Mas o que a gente não muda é a nossa autenticidade. Cada vez que você se descobre, mais autêntico você fica. E mais difícil, às vezes, para o outro que não quer se olhar, encarar alguém que se olha tanto. Isso também é conflitante. Nada que, às vezes, uma boa constelação não ajude, ou uma boa cinesiologia. Mas, às vezes, para uma pessoa voltar a ser autêntica, é necessário que algumas coisas aconteçam, né? E mudem dentro dela. Por exemplo, o que nós podemos mudar? Nós podemos mudar quando nós nos machucamos o suficiente para ter que mudar, né? Então, assim, e às vezes não é fácil. Por exemplo, você se separar de uma relação, de um casamento de 30 anos, com filhos pequenos, por exemplo, é sempre muito difícil, né? Mas você precisa, às vezes é necessário, porque às vezes é pior. E a relação, às vezes, fica muito pior quando juntos do que quando separados, né? E mudar internamente vai mudar externamente. Não tem jeito. As coisas funcionam dessa forma. E toda vez que você muda, algo muda. O campo muda, né? Porque nós somos uma onda de cor, de cheiro, de talento, de percepção, de ação, de atitude, de tudo. Tudo muda. O nosso ambiente muda e vai afetando as pessoas que estão ao nosso lado. Se eu vou ficando cada vez mais irritado, mais pessimista, mais chato, mais cri-cri, eu vou afastando as pessoas que não têm esse tipo de atitude, né? Ou pessoas agressivas, que de repente começam a ficar agressivas porque elas não estão sabendo lidar com as suas próprias dificuldades. Então o mundo passa a ser o culpado, né? Qualquer um é o culpado, menos eu. Que o mundo que me fez assim, a sociedade, o governo, o país, seja lá o que for, eu vou culpar o parceiro ou o chefe, eu vou culpar qualquer um, menos olhar para dentro para ver o que eu posso mudar dentro de mim mesmo. Então, eu não quero ser autêntico. A autenticidade faz com que eu tenha uma credibilidade no mundo, porque eu sou leal para mim mesmo. E ser leal para você, às vezes, não é fácil, porque você ainda está aprisionado no sistema de crença. Quando aprendem, por exemplo, o suficiente com o mundo e a sociedade para entender o que querem mudar na sua vida e na sua comunidade. Então, assim, a mudança começa dentro de mim. Se eu ajudo ao próximo e ajudo ao que estão do meu lado, se eu sou uma pessoa solícita, amorosa, gentil, educada, eu entendo as dificuldades e compreendo e aceito as diferenças, né? Isso modifica o ambiente, aquela comunidade onde eu vivo, né? Os amigos, eu compartilho com as pessoas, porque nós somos seres muito diferentes, né? O que nós não podemos é parar de respeitar a individualidade alheia. Então, eu sinto muito. Se aquele não quer mudar, eu respeito. É um problema dele. Deixa de ser meu. Seja ele quem for, né? Eu estou falando ele no sistema geral, né? A nossa língua é assim. Então, quando eu me falo dessa forma, eu estou generalizando. Não tem sexo aqui, são todos, né? Outra coisa é quando recebemos o suficiente para ter força e a capacidade de mudar. Então, por exemplo, quando nós temos essa abertura intelectual de ouvir um feedback, quando alguém diz para mim, Selene, toda vez que você fala desse jeito, eu acho que você está brigando comigo. Você tem um tom de voz muito firme, muito enfático, né? Eu, por exemplo, às vezes, quando eu dei aula, porque às vezes eu me empolgo, vou falando e tal,
A primeira coisa que eu sempre falo para meus alunos, eu digo, olha só, gente, às vezes eu me empolgo, vou falando, e se vocês pensarem que eu estou falando muito rápido ou falando muito incisivamente, não é nada pessoal, é só dizer, Selene, menos, que aí eu vou maneirar. Porque é uma forma de falar, mas não, porque tem gente que toma tudo como pessoal, né? São estruturas pessoais de cada um, faz uma linguagem diferente, vê o mundo de forma diferente e recebe o impacto da tua fala, da tua linguagem, da tua atitude de uma forma diferente, né? E você vai mudando. Eu no início era muito mais, né, yang, né? E aí você vai mudando a forma de falar, você vai se ajeitando, porque você vai se trabalhando, você vai se olhando, né? Bom, que bom que você conseguiu chegar. Seja bem-vinda. Bom, quando recebem... Então, isso é assim, quando você recebe as coisas, ou você recebe instrução, ou você recebe um berço. Quando eu digo berço, um apoio familiar, por exemplo, também ajuda muito, né? Quando você tem uma mãe que diz, não, meu filho, vamos ao psicólogo, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo, para ver você poder abrir seu coração e falar, já que você não quer falar com a sua mãe, eu acho que é importante você ter seu momento, fala com uma pessoa neutra e tal. Isso também é um apoio, né? Esse apoio familiar é importante. Ou você ter uma mãe que, como eu tive, por exemplo, que era uma mãe aberta, conversava sobre tudo, não tinha tabus, não tinha preconceitos, não tinha essas coisinhas que limitam a relação, né? E deixa você com uma abertura maior para chegar e dizer, mãe, isso é o quê? Mas como é que isso funciona? E ela vai e te explica. Porque tem mãe que não fala, tem pai que não fala, né? E acha que certas coisas é a escola que tem que ensinar. E não é. Tem coisas que são dentro de casa, né? Ou quando elas veem o suficiente para se inspirar a mudar. Porque a partir daí ela sabe o que realmente é melhor para ela. Por exemplo, eu estava vendo no outro dia uma história dizendo assim, escute os mais velhos, porque é tão difícil um jovem não ouvir o mais velho. Você não precisa seguir o que o velho está dizendo, mas ele tem história, ele tem chão percorrido, ele tem muitas memórias e ele tem muitas histórias para contar. E isso são o quê? Pessoas que são um livro aberto. E como você pode aprender com isso? É só você ter inteligência de dizer, tá vendo? Se eu fizesse aquilo, eu ia me dar mal igual aquele cara que fez aquilo. Então, eu posso escolher fazer diferente. Porque essa é uma das inteligências que nós temos, é a observação, que é um dos métodos que nós usamos dentro das constelações. É observar a si próprio, observar o que a sua alma está fazendo, observar o que vai dentro de você, que você fica tão cego, digamos assim, para você mesmo, que você não percebe o que está bloqueando o melhor, a sua prosperidade, a sua alegria, a sua felicidade, os seus talentos, tudo que você pode criar e ser, né? Sejam bem-vindas. Oi, Soninha, querida, que saudade de você, que prazer ter você aqui. Muito bom, Soninha, companheira de longa data, como a Irene também. Somos pioneiras nas constelações, né, Soninha? Trabalhamos muito, estudamos juntas. Bom, amigas de São Paulo. Bom, então, o que mais que poderia ser um estímulo, né? Embora muitas vezes a gente fica se repetindo, né? Mas nós temos muitas dinâmicas ocultas e familiares que nós precisamos olhar. Quais são essas dinâmicas, né, que a gente fica repetindo muitas vezes sem perceber? Tentar agradar, né? Agradar para pertencer, para pertencer ao sistema, para ser aceito. Então, você fica tentando agradar e você acaba levando isso, às vezes, para o seu trabalho, né?
ter medo de mudanças, né? A gente não pode ter medo de mudança. As mudanças são necessárias na vida da gente. Elas nos fazem crescer, elas nos fazem evoluir, né? Nós só precisamos nos conhecer e saber como lidar com as mudanças, né? Sem cobrar ou criticar ou julgar. E não ter medo de ser diferente, né? Nós somos diferentes mesmo uns dos outros. Um pinta o cabelo de verde, outro de azul, outro de amarelo, um tá deixando o cabelo ficar branco, mas ainda tá amarelo, mas tá tudo certo. A vida é assim, né? O que a gente não pode é ter atitudes agressivas e confrontadoras, porque isso machuca. Agora, será que a tua índole, a tua autenticidade é assim? É isso que você precisa olhar. Então, a gente precisa olhar, né, para essas... por que eu estou sendo agressiva? Eu estou copiando quem? Eu estou olhando para onde? Né? Para onde está o meu olhar quando eu crio essa atitude ou aquela atitude? Aonde eu vi isso? Onde eu copio isso? De quem eu copio isso? É uma pergunta que você pode fazer, né? Puxa, eu fui agressivo com aquela amiga, ou com aquela namorada, ou com aquela esposa, ou com aquele marido, com aquele namorado, mas eu tô olhando essa agressividade para onde? Quando eu olho para trás, eu vi isso aonde, né? Porque a gente aprende. Pensar demais em coisas de que você não tem controle. Então, assim, se você fica perdendo a sua energia pensando em coisas que é o outro que tem que resolver, que não sou eu tenho que focar minha energia naquilo que eu posso resolver. Isso faz com que eu tenha uma credibilidade para mim mesma, a lealdade para com a minha pessoa, porque senão eu vou ficar me punindo e me frustrando o tempo todo, porque eu vou me sentir incapaz de resolver. Mas aquilo era para eu resolver ou era para o outro resolver? Então, presta atenção para não perder seu tempo, né? Viver no passado, gente, viver no passado é ficar olhando para trás, o leite derramado, aquele namorado que me abandonou, aquele marido que me abandonou, aquele chefe que me mandou embora, aquele emprego que eu tinha, aquele bem que eu perdi, o carro que eu perdi. Cara, vai trabalhar e compra outro, né? Vai se arrumar e vai arranjar outro namorado, né? Vai cuidar de você, da sua beleza, da sua profissão, da sua saúde física, mental, vai olhar para você. Atrás a gente tem que olhar, se tem algo que está muito preso lá atrás, vai procurar ajuda. Um psicólogo, uma constelação, uma cinesiologia, para você olhar onde que você está presa ainda, que você não conseguiu cortar esse cordão energético que está blindando você para que você possa seguir e fazer o melhor da sua vida, né? O que você não pode é sacrificar a sua felicidade pelos outros. Cuide de você. Porque a nossa vida tem um limite, né? Para cuidar do outro. Eu cuido do outro quando é criança, quando é pequeno. Eu cuido do outro que é meu marido, eu cuido dele, ele cuida de mim. Existe esse contrato. Mas eu não sou obrigada a cuidar de todo mundo, a querer salvar toda a humanidade. Não tenho essa capacidade. Tenho que botar a mão na cabeça. Eu tem um limite. Então, eu me coloco disponível naquilo que eu posso. Porque senão eu fico doente, eu perco a minha vida e deixo de focar na minha evolução, né? Porque o outro só vai mudar, só vai se transformar se ele quiser. Então, se ele me pede ajuda e eu posso ajudar, eu ajudo. Mas se ele não me pede, eu não vou invadir a privacidade alheia. Então, fique esperto com isso, porque tem muita gente que invade a privacidade alheia e acaba se frustrando, se machucando e se sentindo, puxa, mas eu fiz tanto e nem um muito obrigado. Mas ele não pediu, você fez porque você quis. Então, presta atenção nesse peso, nessa medida do dar e receber, que tem que ter um equilíbrio, né? Ter medo de críticas ou do que o outro pensa sobre você, do que você acha que o outro pensa. Sinto muito, o que o outro pensa, o que o outro acha, não é um problema meu.
Mas não é mesmo, é um problema dele. Agora, se ele não sabe lidar com isso, eu sei lidar com a minha vida. Se eu não estou agredindo, roubando, matando, sendo agressiva, se eu não estou sendo mal educada, se eu não estou sendo invasiva, eu não estou invadindo a privacidade alheia. Então, eu não preciso me preocupar com o que ele pensa, o que eu faço, eu assumo a responsabilidade da minha vida. Então, a sua ação tem uma reação que vai resultar numa responsabilidade. Isso é ponto, né? Se você tem isso e você assume, beleza. Achar que você não é bom o suficiente. Então, quando eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu não estou autêntico. Porque a minha autenticidade, eu sei os meus limites. Eu sei se eu sou boa nisso, ou se eu sou boa naquilo. Eu digo, mas eu não sei fazer tricô, mas eu vou tentar. E aí eu tento, mas não acho graça, não gosto, não consigo. Eu digo, eu não sou boa nisso, mas eu sou boa naquilo. Porque eu não sou obrigada a ser boa em tudo. Eu não preciso ter todos os talentos do mundo, mas eu preciso reconhecer os meus talentos. Eu preciso saber quais são os meus talentos. Para eu não chegar na segunda, terceira idade, sei lá qual, né? E não ter uma expressão maior da minha alma no mundo. Né? Me aposentei, agora o que eu vou fazer? Vou ficar na depressão? Não, eu tenho um hobby. Eu tenho um talento, então eu vou fazer o meu talento. Então, assim, saber os seus talentos, as suas qualidades, os seus dons, é uma prática que você precisa saber para você reconhecer que você é bom o bastante naquilo que você faz e que você pode, sim, sempre melhorar. Conheça a si mesmo, né? Pense nas camadas de uma cebola, né? Então, até você chegar no miolo, na sua essência, que é a sua autenticidade, você vai tirando as cebolas, você vai tirando aquelas camadas grossas, que são todas essas historinhas que nós criamos no nosso sistema de crença. E é isso que nós estamos aqui, para isso, para chegar nessa essência. Conheça a si mesmo, pense nessas camadas da cebola e, pelo amor de Deus, vai tirando essas cascas. E diga somente a verdade. Seja honesto para você mesmo, né? E para aqueles com quem você convive. Isso é fundamental. Agora, por que pessoas autênticas, elas são mais o quê? São mais descontraídas, possuem fortes valores próprios, compartilham facilmente pensamentos e opiniões, né? São mais generosas, têm boa autoestima. Ser autêntico é merecer crédito. E é isso, para isso, que nós estamos aqui, para nos tornar humanos. Merecer crédito é ser autêntico. Então, isso é que eu queria dar uma pincelada para vocês vocês observassem se existe algum desequilíbrio aí, se vocês estão precisando trabalhar alguma coisa, que nós vamos fazer uma dinâmica agora. A ideia era mostrar mesmo que muitas vezes nós nos enganamos e ficamos fora do contexto dentro da nossa própria vida, né? Deixando de viver a nossa essência para ser aceito por algum motivo, né? Seja ele qual for. Eu espero que de alguma forma vocês tenham identificado aquela parte de vocês que precisa ser revisitada. Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente fazer a nossa dinâmica de hoje? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Oi, gente querida. Todos podem participar, Alex. Todos podem participar, é só entrar. Bom, então, todos preparados? Vamos fazer a nossa dinâmica oculta de hoje? Então, vocês peguem 3 pedaços de papel, qualquer papel, podem pegar um caderninho, uma agenda, almofada, cadeira, qualquer coisa. 3, tá? A, B e C.
A primeira é para aquela parte de você que precisa ser olhada, que não está tão autêntica, que você percebe e diz para você assim, ai meu Deus, de novo, eu repeti essa história, eu já tinha jurado a mim mesmo que eu não ia fazer mais isso. Mas por que eu estou fazendo? Né? Se você não conseguiu identificar, você vai ter que sentir. Você vai ter que colocar lá e vai ter que sentir, quando estiver sobre esse lugar, como você se sente, tá? Aí eu não sei, porque aí você vai poder identificar no seu corpo como é, se é constrangedor, se é incômodo, se é triste, se te leva para trás, se te bota para baixo. Aí você vai ter que sentir no físico, tá? Então, o A é para aquela parte que você precisa olhar, né? Aquela parte que não está tão autêntica, que eu espero que vocês tenham sacado durante a live. B para representar de onde ou de quem vem esta performance, que não é tão autêntica, que no momento você precisa ressignificar. Porque às vezes nós não percebemos que ela é uma cópia ou essa atitude está em lealdade a alguém do nosso campo familiar, tá? Mesmo que você não saiba e não identifique, é importante colocar isso aí. E C, para aquele eu transformado, aquele eu que é a sua forma autêntica. É aí que você vai sentir no seu corpo como é o seu lugar, que merece todo o seu crédito. Estão preparados? Vamos começar? Alguma dúvida? Oi, Cândida, querida. Bem-vinda. Então, olha só. São 3 papéis. O primeiro papel, vou repetir para quem não pegou. Para aquela parte de você que não está tão autêntica, que precisa ser olhada ou ressignificada. Beijo para você também. Entendeu? Então, essa é aquela parte que está precisando ser olhada. A B, para representar de onde ou de quem vem essa atitude que não é tão bacana para você no momento. E C, que seria o terceiro papel, ou almofada, ou seja lá o que for, para o seu eu transformado, aquele que merece todo o seu crédito, para o seu eu autêntico, tá bom? Vamos lá? Todo mundo pronto? Alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar. Então, eu queria que vocês fossem, primeiramente, para aquele A, para o papel A, para essa situação que não está tão bacana em você mesma, que você precisa transformar. Então, sinta primeiro esse lugar no seu corpo físico. De que forma esse seu eu não autêntico, essa parte de você que precisa ser transformada, como que você se sente? Como isso atua no teu corpo físico? As sensações podem ser várias, viu, gente? Pode ser enjoo, pode ser tristeza, pode ser vontade de chorar, pode ser vontade de sair correndo, pode ser um riso que às vezes é nervoso. E desse lugar eu quero que você olhe para a figura B, que está na sua frente. Essa figura B vai mostrar para você como ou de quem você herda isso. Da onde que você traz isso? Algo que significou essa mudança ou esse desequilíbrio da sua autenticidade.
E quando você, desse lugar mais desconfortável dentro de você mesmo, desequilibrado dentro de você, olha, observa como você se sente, o que muda. E se você puder, vai até o lado B, entre nessa posição do B e observa como essa pessoa, essa situação atinge você. Se for uma outra pessoa, você vai sentir o que essa pessoa sente nessa posição. E de alguma forma, tenta ressignificar isso. Ou do lado do B ou do lado do A. Às vezes é uma pessoa mais velha que você, e você pode pedir a ela que te abençoe, se você pode ser e fazer diferente na sua vida, se você pode mudar a sua conduta, se você pode ser mais equilibrado nisso ou naquilo, e aí você fala aquilo que você sente, aquilo que você precisa. É como se a gente pedisse ao outro que nos liberasse dessa lealdade. Isso é importante. Porque se você fica a serviço do sistema para incluí-lo ou para trazê-lo para si, diz: eu vejo você e eu sinto muito pelas suas escolhas. Mas olhe para mim com carinho. Se eu não repito as suas histórias e as suas escolhas. Se eu posso ter as minhas próprias escolhas e ser autêntico comigo mesmo e merecer todo o meu crédito. E mesmo assim, pertencer. Esse é um movimento importante, libertador, onde você vê o outro, respeita as escolhas dele e libera e se libera. Tenta resolver da melhor forma que você puder. Se tiver algum desses dois lugares que ainda esteja pegando com dificuldade, olhe para a parte de você mesmo, que seria o A, e diga: nós agimos errado até agora, e eu sinto muito ter errado com você, que é você mesmo. Mas eu percebo que nós precisamos mudar. E eu estou pronto para olhar para isso. Ser leal e sincero com você mesmo, com essa parte sua que precisa de ajuda, que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, amado, protegido por você, por mais ninguém. E quando você tiver resolvido a sua história com A e com B, vá até o C, para o seu eu transformado de forma autêntica e observe desse lugar como você se sente no seu corpo. Como é o seu lugar que merece todo o seu crédito, todo o seu respeito, toda a sua lealdade por si mesmo. Olha para os outros e diz: eu sinto muito, eu sinto muito, obrigada. E vira as costas e olha para um futuro novo. Olha para um caminho novo, para uma atitude nova.
ser autêntico. Autêntico para si, para a sua vida, para a sua história. Porque você, quanto mais inteiro, mais forte você é. Quanto mais capacitado nos seus talentos, nas suas qualidades, mais focado você é e mais capaz você se sente. Mais corajoso, mais determinado, mais seguro e muito mais protegido. Muito mais capacitado. E você não precisa culpar, nem criticar, nem julgar, nem se preocupar com o que o outro pensa ou com o que o outro acha. Só com o que você é capaz. Só com o que você, com as suas escolhas. Bom, feedback, como é que foi para vocês? Como é que se saíram aí nessa dinâmica? Ela é muito importante, hein, gente? Quanto mais a gente resgatar essa força, essa essência, mais poder nós temos dentro da nossa própria vida. Alguma dúvida, algum feedback? Me deem aí, por favor, para eu saber se valeu. Muito bom, Cândida. E aí? Difícil falar sobre isso, né? Eu sei que é. Mas quem não tem coisas para resolver, né? Nós temos o tempo todo. Valeu, né, Angélica? Oi, sim. Boa noite, querida. Oi, Alexandra. Que bom. É ótimo, porque é importante a gente se libertar dessas amarras, né? Porque isso é que nos aprisiona, né? Sempre temos coisas para limpar, é isso mesmo, com certeza. Foi um prazer ter vocês aqui. E não esqueçam de ir lá no YouTube, dê o seu like lá, façam sua inscrição, recomendem, porque lá tem bastante live, para saber se eu continuo ou não, se agrada as pessoas, se está ajudando. Oi, querida. E também, segunda-feira que vem, nós temos a nossa invocação, não esqueçam. E aí nós temos uma meditação. Então, hoje é dinâmica e segunda-feira que vem uma invocação e uma meditação. Ah, sim, isso, Cândida, é melhor. Chegou tarde, né? Então, não tem problema, não tem problema. Vai estar lá no YouTube depois. Oi, Maria João. Tem live todas as segundas-feiras. Eu só não fiz segunda passada porque eu estava de avó. Mas eu aviso, mas toda segunda-feira às 20 horas tem live ao vivo. Essa semana eu faço dinâmica, na outra semana eu faço invocação e meditação. Então, uma é mini constelação e na outra uma meditação, baseado na nossa invocação, tá bom? Faz de novo, sim, você vai gostar. Tá bom, gente? Agora eu vou gravar. Saudade de você também, Maria João. Dia 4 de fevereiro eu vou estar no Rio de Janeiro, fazendo uma vivência de constelação de grupo presencial, tá bom? Dia 4 de fevereiro. E eu acho que ainda tem vaga para participantes. Não sei se tem mais para constelar, mas tem que ligar lá. Vai lá na minha bio e vê lá. Tá bom? Um beijo grande e até segunda, se Deus quiser. Eu vou salvar essa live para vocês. Beijão. Vamos sair para jantar, Maria João, te chamando, tá? Vamos combinar.